Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos na nossa aula 13, quinto ano. Hoje vamos trabalhar a função social e comunicativa dos textos, tá bom? Vamos aprender como os textos auxiliam nessa comunicação, auxiliam no nosso social, tá bom? De que forma? Quais são as características que fazem desse artifício um dos principais da nossa comunicação e interação humana, certo? Vamos lá? Vamos começar com a definição de texto. É muito importante a gente definir, porque aí parte um ponto de partida, certo? A gente começa a definir um conteúdo e alimentar, para no final a gente ter uma informação precisa, certo? Vamos lá, vamos colocar na tela. Texto é uma produção verbal e não verbal que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço, certo? Volta para mim. Gente, vamos analisar que todo texto ele pode ser verbal, ou seja, utilizar a linguagem convencional, ou ele pode ser não verbal, certo? O não verbal, a gente utiliza códigos, certo? Códigos e signos que a gente pode passar alguma informação. Veremos mais a seguir como são utilizados os termos, né, de uma produção verbal e não verbal. O ponto-chave de um texto é comunicar. Para toda comunicação, a gente tem dois vetores, certo? A gente tem aquela pessoa, o principal, né, que teve a ideia da ação, né, de fazer essa informação, e vamos ter o receptor, aquele que está recebendo, aquele que vai decifrar essa informação. Veremos mais a seguir. O texto, como dito no período anterior, ele pode ser verbal, oral ou escrito, mas todos eles têm com foco uma prática social. Por isso que a gente vai responder essa pergunta que está na tela. Vamos lá? Pode-se compreender o texto verbal, oral ou escrito como uma prática social? A resposta, gente, volta para mim, é muito simples, certo? Todo texto, ele passa uma informação para um grupo, para uma pessoa, para uma comunidade ou para todo um país, todo mundo. A gente sabe que hoje, nas eras tecnológicas, essa informação ela tem uma rapidez muito grande, tá bom? Sabendo que essa função comunicativa dela é que torna a gente seres sociais, certo? É por isso que hoje a gente tem um advento maior das redes sociais. São redes de informações, tá bom? Então, sim, o texto ele age como uma prática social. A resposta seria essa. Vamos lá? Passamos para o próximo tópico. Vamos aprofundar, né? Vamos entender melhor aquilo que eu falei anteriormente, que são os textos verbais e os textos não verbais. É muito bom de início a gente tentar compreender e separar eles de formas diferentes. Apesar de serem textos, eles têm métodos e tipos diferentes, mas o mesmo significado, né? Passar uma informação, passar um código, né, para aquela pessoa que está lendo. Vamos aprofundar mais na definição dos textos verbais e não verbais. Bota na tela. Os textos de linguagem verbal são aqueles que utilizam as palavras para estabelecer uma comunicação. Eles podem ser tanto orais como escritos, tá bom, gente? Volta para mim. A gente vai compreender agora a forma natural, correto? Essa é a forma
mais simples de estabelecer uma relação, de eu passar uma ideia, de eu passar um sentimento. E de que forma que eu vou utilizar, professor? Essa forma, através dos textos verbais, tá bom? Eles utilizam as palavras convencionais que a gente utiliza no dia a dia. Eu estou lá escrevendo uma notícia, eu estou lá escrevendo uma carta, estou escrevendo um e-mail, estou fazendo um post. Para todos esses tipos, eu utilizo as palavras, né? As palavras que são muito importantes para a nossa comunicação, tá bom? Eles podem ser orais também. No momento que vocês estão vendo, eu estou passando uma informação oral para você. Isso também não deixa de ser um tipo de comunicação que está havendo entre você e eu. Um receptor, que está recebendo a informação, e um autor, tá bom? Todo esse processo, a gente chama de natural, né? É um processo natural, é o processo que a gente procura. Mas também há outros tipos de utilidades, né? Outros tipos de textos que a gente pode passar a informação no máximo, no mínimo, através de uma figura, tá bom? É isso que a gente vai ver no nosso próximo slide. Quando a gente se depara, vamos colocar na tela aí. Quando a gente se depara com essa placa de trânsito, muitos de vocês podem se perguntar, professor, tem uma informação embutida nesse caso? Eu irei dizer que sim. Vejam, observem que a gente tem um círculo vermelho cortado ao meio com um E no fundo. Eu não utilizei uma linguagem normal, né? Eu não utilizei aquela linguagem escrita ou oral. Eu estou utilizando uma linguagem não verbal. Estou se comunicando com você, tá bom? Vamos entender o que está na tela. Cartazes publicitários, tirinhas ou cartoons, avisos em locais públicos, são exemplos de textos que utilizam a linguagem não verbal para se comunicar. Gente, volta para mim. Observem bem, no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais, a gente utiliza muitos os famosos emojis. O que é um emoji, professor? Emojis são aquelas carinhas, geralmente elas são amarelinhas, e tem lá ele sorrindo, tem lá ele expressando algum sentimento. A partir do momento em que você utiliza ele, você também está fazendo o fato de se comunicar, você sabia? A partir do momento que você passa uma informação através de uma figura, esse receptor ele vai buscar em todo o seu contexto social e ele vai conseguir decifrar. É o fato que a gente vê aqui na tela. Quando a gente colocar essa figura e você está dirigindo um carro, você vai ser conhecedor que nessa figura está proibido estacionar, tá certo? Não pode estacionar, entendeu? Por isso que está cortado aí em vermelho. Se não tivesse esse tracinho, permitiria eu estacionar. Ao mesmo momento em que ela é posta para o receptor, ele provavelmente vai identificar sem necessário uso de escrever, de ter uma escrita lá, tá certo? Então isso nas comunicações, principalmente os sinais de trânsito, às vezes a gente está passando por um shopping e vê um cartaz publicitário, né? E vê duas pessoas, uma criança com a mãe, a gente sabe que está passando um sentimento materno, né? Só de ver. Às vezes a gente vê umas placas de preços chamando a atenção, ali também está passando uma informação. Por isso que é muito bom a gente saber o público ao qual a gente vai fazer os textos, porque certas informações, sendo demasiadas demais, elas podem até atrapalhar essa comunicação, certo? Por isso que para certas comunicações, eles preferem
utilizar o texto não verbal, porque ele é uma forma rápida e clara de chamar a sua atenção, assim como são as placas de trânsito, tá bom? Passando mais à frente, vamos compreender. Então, professor, depois que você disse tudo isso, o texto, ele é uma atividade comunicativa? Vamos ver na tela a resposta. Como consequência dessas reflexões, pode-se concluir que o texto é uma atividade comunicativa, na qual operam estratégias e procedimentos próprios da mente humana, e que ele existe de fato na interação social. Tá certo? Volta para mim. Aqui a gente está vendo que sim, o texto é uma atividade comunicativa. Ele é de extrema importância para esse social, né? O social que eu falo é todo o seu grupo. Quando você passa uma informação para uma pessoa, essa pessoa irá absorver e ela futuramente ela irá repassar. É como se cada um deixasse um pouco da sua marca nas linguagens, nas reflexões. Então, a resposta que o texto é sim uma atividade comunicativa, ele é muito importante para a interação social e ele tem várias formas de ser repassados. Textos verbais e textos não verbais. Gente, passando adiante, já compreendemos o que é a definição, como vemos na tela. Já trabalhamos a definição, já aprendemos sobre os textos verbais e não verbais, certo? E agora vamos para as características do texto. Vamos compreender. E por último, o professor vai dar uma dica de processo de leitura. Muito bom para você que está nesse mundo da leitura, certo? Vamos passar agora para as características do texto. Vamos lá? O que são as características de um texto? Bota na tela. Por se manifestarem de inúmeras formas, com estruturas e linguagens diferentes, intenções, contextos, público-alvo e autoria variáveis, as características não são facilmente listadas, tá certo? Gente, observa, volta para mim. O texto, ele sim tem características. Só que o que acontece? São uma variedade imensa de textos, né? Temos muitos tipos de textos. E por isso, para a gente elaborar uma característica, às vezes não são tão facilmente listadas. Mas sim, o professor trouxe hoje as características principais. E essas dicas, elas são muito valiosas para vocês. Tá bom? Vamos começar pela característica número 1, né? A característica principal. Vamos lá? Bota na tela. A linguagem. Um dos elementos básicos do texto é a linguagem. A depender de qual tipo for utilizado, diferentes textos serão produzidos. O que a linguagem visual consegue trabalhar é diferente da linguagem escrita, e para cada um será utilizado um diferente método de análise, certo, gente? Ou seja, a linguagem ela é um ponto chave. Por isso que ela é a característica número 1, tá bom? Primeira coisa, quando você vai fazer um texto, observe o tipo de linguagem ao qual você vai passar sua informação. Se ela vai ser não verbal, se ela vai ser verbal, de que tipo você vai utilizar e, principalmente, tá bom? Para que grupo você vai passar essa informação, tá bom? Vamos para a próxima característica. O contexto. Aqui, se formos ranquear, o contexto ele tem uma influência muito grande. Por isso que ele está em segundo lugar. Vamos ler?
Também tem influência na estrutura do texto e deve ser considerado um ambiente pessoal e um ambiente formal. Possui diferentes interferências na escolha das palavras, na variação linguística, entre outros fatores, tá bom? Volta para mim. O contexto, gente, ele é todo onde a trama irá se passar, tá bom? A gente tem que entender, quando a gente vai passar uma notícia, elas têm que estar, a primeira coisa que a gente se pergunta, contextualizada, tá bom? A proposta, né? Ela tem que estar de acordo com a proposta, dentro do contexto. Porque se ficar fora de um contexto, provavelmente sua informação ela será danificada. Ela não chegará de forma satisfatória no seu receptor, que é o objetivo principal da informação. Chegar ao receptor de forma clara e concisa para que ele possa decifrar e absorver essa informação. Tá certo? Por isso que aqui a gente ranqueou o contexto como número 2. E outro fato importante é o público-alvo, certo? Vamos ler rapidinho aqui na tela. Todo texto é construído para um leitor ou para um grupo de leitores específicos. Isso significa que na hora da escrita, o autor deve considerar para quem escreve. Volta para mim. Gente, também, muito importante, para quem você vai passar essa mensagem? De que forma você vai passar essa mensagem, tá bom? É por isso que certos meios de comunicações, ele tem intervalos, né? Tem categorias, porque cada um tem um público-alvo. Você não pode jamais tratar uma notícia de novela ou uma notícia de normal, né, de alguma reportagem, com algo sobre esportes, com algo sobre jogos. Cada um tem seu público-alvo, certo? E nesse público-alvo você tem que definir assim que você vai escrever seu texto, tá bom? Vamos lá? E a função sociocomunicativa. O que é isso? Todo texto, como eu falei, tem uma função social, tem uma função comunicativa, tá bom? Então, ele é importante para isso. Vamos ver na tela. Todo texto tem uma função social e comunicativa. É possível que alguns textos, como diários, sejam escritos sem uma função coletiva, mas cumprem a função subjetiva na vida do indivíduo. Assim, todo texto possui uma função, ao qual interfere na sua estratégia de construção. Ou seja, mesmo aquele texto que é íntimo seu, mesmo assim, volta para mim, ele é importante. O diário, você escreve para você, mas você não deixa de fazer uma função social, que é comunicar, tá bom? Então, essa comunicação, ela sempre será social, tá bom? Gente, vamos agora passar para o nosso último tópico, certo? Aprendemos as características do texto, listamos elas, mostramos como você vai fazer um texto de qualidade, né? Um texto onde você vai conseguir passar a sua informação de maneira clara, objetiva. E vamos para o nosso último tópico, como a gente vê na tela. Qual será o último tópico? O processo de leitura, certo? Vamos aprender como é descrito, como é feito esse processo de leitura. Lembrando que aqui é de uma riqueza tamanha você aprender esse processo de leitura, porque a partir de hoje você vai ler de uma maneira, certo? De uma maneira diferente. Você vai ler de uma maneira mais categorizada, tá bom? Vamos ver aqui como se dá esse processo de leitura. Coloca na tela. Leitura, compreensão e interpretação.
Segundo a psicolinguística, o processo de leitura possui 4 fases: decodificação, compreensão, interpretação e retenção. Volta para mim. Gente, esses 4 são muito fáceis de ser identificados. Professor, o que é a decodificação? É o processo de decodificar todo aquilo que está sendo escrito, né? No caso, é o que a gente chama da primeira leitura. A gente vai ler uma primeira vez, vai ver o texto, a gente vai ter aquele primeiro contato com ele. Nessa parte, a gente está fazendo a decodificação. Depois, o segundo passo é a compreensão, que vai ser o processo ao qual eu estou captando, estou entendendo a temática do que está sendo me passado, né? É aquela leitura, depois, aquela leitura mais analisada, aquela leitura que você faz para obter as respostas, né? Você vai ter todo um sentido. É nesse momento que a mágica acontece, que é a compreensão. Mas também vamos para a fase 3, que é a interpretação. Aqui é que nasce uma crítica positiva ou negativa, certo? É na interpretação que a gente vai obter aquelas respostas, que a gente vai começar a ter toda uma compreensão do texto. E por último, gente, muito importante, é o processo de armazenamento para em um longo prazo, né? Você até poder passar essa informação a alguém. E como é chamado esse processo de armazenamento? De retenção, tá certo? Então, 4 passos do processo de leitura: decodificação, compreensão, interpretação e retenção. Se você trabalhar esses 4 passos, a partir de agora, você vai ser um leitor assíduo. Você vai conseguir armazenar a longo prazo, quando você chegar no último processo de leitura, né? E passar essa informação para futuras gerações, né? Ou para amigos próximos. Você vai fazer o que o texto nasceu para fazer. Ser algo comunicativo, tá bom? Gente, muito obrigado por estar em nossa aula. Espero que tenha compreendido o conteúdo com sucesso e até a próxima aula.